Propôs-lhes também uma parábola: pode porventura um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como o seu mestre. Por que vês tu o arqueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão: deixa, irmão, que eu tire o arqueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, e então verás claramente para tirar o arqueiro que está no olho do teu irmão. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Vamos orar? Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Como nós precisamos ouvir a Tua palavra, a Tua voz. Traga fé e edificação para esses irmãos que estão aqui agora, Deus, em nome de Jesus, amém. Não sei se você sabe, o nosso corpo humano ele tem 5 órgãos vitais. O que é isso? Não pode parar esses órgãos. Seriam eles o fígado, o coração, o cérebro, os pulmões e os rins. 4 deles a gente cuida dos nossos órgãos vitais, alimentando bem, fazendo atividade física. Como é que está? Você está cuidando dos seus órgãos vitais? Está comendo bem, alimentando bem, está fazendo atividade física? Faça. Mas para a nossa espiritualidade, digamos que os nossos órgãos vitais, eles são 2. Por isso o nosso tema hoje, não sei se você lembra, eu joguei lá no grupo, órgãos vitais da nossa espiritualidade, eles são 2, coração e olhos. Eu chamo o nosso coração, essa é uma teoria minha, de a mola propulsora. O que é isso? Aquilo que te impulsiona. E os olhos, a gente vê que ele é aquilo que nos dá direção. E todo mundo ele usa um óculos espiritual, que a gente enxerga mal, né? Eu enxergo mal sem os óculos, eu coloco melhora. Todo mundo usa óculos espirituais, e esses óculos espirituais são chamados da nossa cosmovisão. Como que você vê o mundo? Você pode ver o mundo de 2 maneiras: a partir de uma cosmovisão secular ou a partir de uma cosmovisão cristã. O ruim é que tem muitos cristãos que eles têm uma cosmovisão secular. Isso é muito ruim. O contexto aqui que nós estamos vendo, meus irmãos, Jesus continua ensinando. Lembra que a gente está vendo Jesus ensinando nas últimas mensagens? Ele falou das bem-aventuranças. Quem lembra das bem-aventuranças? Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados aqueles que têm fome, aqueles que choram. Depois Jesus falou dos ais. Depois Jesus ele fala de uma vida na contramão do mundo, lembra? Que é uma vida de perdão e uma vida de fazer o bem para quem te faz mal. Jesus continua ensinando os seus discípulos, e agora ele vai contar 3 parábolas. Nós vamos ver 2 delas hoje, a próxima semana que vem. Interessante que hoje de manhã, né, nós estudamos uma parábola, a parábola do tesouro oculto no campo. E Jesus ele gostava de contar parábolas, era a metodologia dele, né? Ele era um mestre da educação, e Jesus gostava de contar histórias. E a importância, meus irmãos, nós vamos ver hoje, de nós termos um coração transformado e uma direção espiritual correta. Porque nós vamos ver que a gente age de acordo com aquilo que está no nosso coração e de acordo com a cosmovisão que nós temos. O que move as nossas ações é aquilo que está no nosso coração, e segundamente é a maneira que nós enxergamos o mundo. Por isso os órgãos vitais da nossa espiritualidade é coração e olhos.
E aqui Jesus, meus irmãos, criticando os fariseus, ele vai falar da importância da gente ter uma boa liderança espiritual. O versículo que ele começa a nos falar no 39 e 40, Jesus ele vai falar algo tão claro, que um cego ele não pode guiar outro cego. O que vai acontecer? Jesus ainda pergunta, quando ele fala isso, eles não vão cair os dois no barranco? É óbvio que não vai dar certo isso. Mas, meus irmãos, Jesus, contando parábolas, ele está falando de realidades espirituais, contando histórias da vida, do cotidiano. O que Jesus está querendo dizer? Que alguém que está caminhando para o inferno, não tem como ele direcionar alguém para o céu. E se a gente for ser sincero, e também biblicamente, ser bíblico, nós vamos ver, por exemplo, em 2 Coríntios 4,4, a Bíblia diz que esse mundo está cego. Diz que o Deus desse século, o Deus em D minúsculo, o diabo, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Então esse mundo é um mundo cego, meus irmãos. Então, para a gente poder ter uma caminhada espiritual, nós precisamos de pessoas que têm visão espiritual, para que possa nos guiar na verdadeira espiritualidade. Por isso a importância de caminhar com pessoas que têm uma visão espiritual, que têm vida espiritual. Por isso a importância de fazer parte de uma igreja que prega biblicamente, que vai dar uma visão espiritual para nós, porque nós corremos o risco de estarmos sendo guiados por outros cegos. E a gente vai perceber, eu lendo esse texto, olhando para a minha história, talvez na sua foi assim também, como Deus foi bom para conosco e sempre nos deu pessoas, colocou pessoas no nosso caminho para que possam nos guiar, para que a gente não seja um cego sendo guiado por outro cego. Deus sempre coloca pessoas na nossa caminhada. Meus irmãos, por isso é importante a gente analisar algumas coisas. Quem exerce influência espiritual sobre a sua vida? Você fala assim, pastor, ninguém exerce. Exerce. Sempre alguém exerce influência espiritual na nossa vida. Uma outra pergunta importante: essa pessoa que exerce influência espiritual na sua vida, ela sabe do que ela está falando? Você é como os bereanos. Não sei se você sabe, em Atos capítulo 17, diz que tinha um grupo de irmãos, e eles ouviam, e diz que eles eram nobres, e eles olhavam na Bíblia, nas Escrituras, para saber se aquilo que os apóstolos estavam falando era de fato verdade. Então quem você ouve? Quem te influencia? Você é como os bereanos, você analisa na Bíblia para saber se aquilo está te guiando por uma espiritualidade correta? Uma outra pergunta importante: pessoas que exercem influência espiritual sobre você, ela tem uma vida coerente com aquilo que ela ensina? Uma outra pergunta importante: Jesus, certa vez, criticando os fariseus, no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 3, Jesus fala mais ou menos assim: olha, ouçam o que eles dizem, mas não praticam aquilo que eles praticam. Ou seja, nós temos que analisar se nós não estamos sendo guiados por um outro cego, porque isso vai causar um impacto espiritual na sua vida. Isso vai ajudar a formar a sua cosmovisão. Tem alguém te influenciando. Mas como que eu vou ser um bereano então, para saber se essa influência espiritual que eu estou seguindo é boa? Lendo a Bíblia, tendo relacionamento com Deus. E você vai ser capaz de discernir o que de fato vai ser bênção para a sua vida espiritual. Achei interessante que a gente recebeu ano passado vários jovens na nossa igreja, alguns novos batizados, mas alguns que estavam procurando uma igreja, e a maioria deles falava assim: pastor, eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a me aprofundar no estudo teológico e vi que não era uma igreja boa para mim frequentar, então eu passei a procurar uma outra igreja. Isso é importante. Você ser um bereano, você analisar na Escritura, você ver se a vida daquela pessoa que te ensina é compatível com aquilo que você fala, para que você não corra o risco de ser um cego guiado por outro cego. Porque Jesus, ele vai falar aqui, meus irmãos, no versículo 40, que o discípulo não está acima do seu mestre,
Todo aquele, porém, que for bem instruído será como seu mestre. Ou seja, de alguma maneira, aquela pessoa que exerce influência espiritual em nós, ela vai nos moldando, ela vai fazendo que nós tenhamos uma cosmovisão de acordo com a cosmovisão de vida que ela tem. Ninguém está neutro de influência espiritual. Você está sendo influenciado espiritualmente por aquilo que você ouve. Lembrando disso, eu lembrei de como Deus foi bom na minha vida e colocou homens de Deus para que pudesse me influenciar e me dar uma verdadeira cosmovisão. Quando eu fui para o meu primeiro campo missionário, para o Timor-Leste, lá eu conheci um pastor chamado Reverendo Celso Dias, e eu aprendi muito com esse homem. E 3 coisas basicamente me influenciaram muito, que eu vi na vida desse homem, que eu falei: eu quero seguir, eu quero ser um pastor, eu quero ser um missionário como ele. A primeira, que foi a primeira vez que eu vi alguém pregando expositivamente. Pregação expositiva. Eu vendo ele pregando expositivamente, eu falava: gente, eu só ouvi pregações temáticas na minha conversão. Então aquilo me chamou a atenção, ele me fazia entender o texto, ele me levava para dentro do texto, trazia aplicações práticas para a minha vida. Eu falei: eu quero um dia pregar expositivamente igual esse homem. Outra coisa, Reverendo Celso, no Timor-Leste na época tinha muitos brasileiros, porque o Timor-Leste fala português também. E daí eu via, tinha muitos missionários na época lá, e os filhos do Reverendo Celso, eles amavam o país, eles falavam a língua local e eles se relacionavam com os timorenses. Os outros filhos de missionários só ficavam enclausurados nas escolas internacionais. Mas o Reverendo Celso, ele conseguiu passar para os seus filhos o amor à missão, o amor ao povo. Eu falei: é fantástico o que ele está fazendo. A outra coisa que me chamou a atenção é ele guardava o dia do Senhor. Não sei se você sabe, o Timor-Leste é uma ilha entre as ilhas da Indonésia, é um país lindo. Se eu te mandar as fotos, você vê praias lindas. E daí o que os missionários faziam? Lá no Timor-Leste só tinha culto de manhã, porque não tinha energia elétrica na cidade, em Dili, que era a capital. Não tinha energia elétrica muito à noite. Hoje já está melhor. E daí os cultos eram de manhã. Então todos os missionários, assim como eu, acabava o culto, a gente ia para onde? Para a praia. E daí eu comecei a visitar a casa do pastor Celso, e ele não ia à praia. Domingo à tarde ele fazia um culto familiar com seus filhos. Daí eu comecei a pensar o seguinte: os filhos dele amam a Deus, amam a missão, porque ele faz um culto devocional com seus filhos, todo domingo no dia do Senhor. Esse homem foi de total influência na minha vida. Esse homem me ajudou a formar uma cosmovisão bíblica. Quem está te influenciando espiritualmente? Meus irmãos, mas nós não somos chamados apenas para ser influenciados. Nós somos chamados também a termos maturidade e também influenciar outros cristãos, outros irmãos. Todo mundo, além de ser influenciado, está influenciando alguém. Todo mundo, além de ser discipulado, está discipulando alguém, mesmo que você ache que não. Sim, as pessoas estão olhando para aquilo que você fala e da maneira que você vive, e a sua vida também está influenciando alguém. E você deve, meus irmãos, crescer espiritualmente, para que você possa ajudar outros a ter uma cosmovisão cristã verdadeira. Em Hebreus, no capítulo 5, o apóstolo diz no versículo 11 e 12, Hebreus capítulo 5, ele fala no versículo 11: a este respeito temos muitas coisas que dizer, difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Pois com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Aqui o apóstolo em Hebreus fala assim: olha, pelo tempo que vocês já são cristãos, já era para vocês serem mestres, já era para vocês suportarem um alimento sólido, mas vocês precisam ainda de leitinho. Que isso não seja real na nossa vida, meus irmãos, que a gente possa desenvolver a nossa espiritualidade, para que a gente possa ajudar outros a formar uma visão espiritual correta.
Devemos ajudar outros, porque nós temos filhos para ensinar, nós temos amigos para discipular, nós temos outros irmãos na igreja. Por exemplo, nosso acampamento lá está com 50 jovens. A maioria, mais da metade, são da nossa igreja. Esses jovens estão há 3, 4 dias recebendo a palavra de Deus de manhã e à noite. Eles vão chegar aqui animados, eu espero, não é verdade? Eles vão chegar aqui cheios de vigor espiritual, amém? Eles vão precisar de pessoas maduras como você, para poder influenciá-los, para poder discipulá-los. O próprio Senhor Jesus, que é o Deus encarnado, Ele discipulou apenas 12. Eu não consigo discipular os 50 que estão lá. Preciso de você, se desenvolver a sua espiritualidade, para ser mestre de alguém. Mas, meus irmãos, diante disso, nós não podemos ser hipócritas. No versículo 41 e 42, Jesus agora ele faz o que nós chamamos de uma hipérbole. Ele fala que eu posso querer tirar o cisco do olhar de alguém, eu posso querer tirar o cisco da cosmovisão de alguém, mas se eu tiver uma própria trave no meu olho, Jesus usa uma hipérbole, um exagero. O que é uma trave? Algo que tira totalmente a sua visão. Ou seja, eu não posso ser um hipócrita de querer corrigir outras pessoas, sendo que eu preciso ser corrigido. Eu não posso querer tirar um pequeno problema de uma pessoa, sendo que eu tenho um problema espiritual muito maior para tratar. É isso que Jesus está falando com essa hipérbole. Eu devo analisar primeiro a mim mesmo. Eu devo julgar primeiro a mim mesmo. Eu devo analisar primeiro a minha vida. Porque não é possível corrigir os outros, sendo que eu primeiro preciso de correção. E geralmente, a gente sempre acha que o erro do outro é mais grave do que o nosso. Já pensou nisso? Quando a gente precisa admoestar alguém, eu ouço muito isso com o pastor. Pastor, mas fulano faz isso. Pastor, mas e fulano? A gente corre o risco de sempre achar que o erro do outro é mais grave do que o nosso erro. Mas perceba, irmãos, Jesus está aqui falando que a gente faz influência na vida espiritual de outras pessoas, não só falando a verdade, mas também com as nossas atitudes. Por isso que eu perguntei se quem exerce influência espiritual na nossa vida, ele vive aquilo que ele prega, porque isso é muito importante. E às vezes eu tenho uma trave no meu olho. Você tem que tomar cuidado, para às vezes a sua cosmovisão ela é errada. Você deve comparar a maneira que você vê o mundo com as Escrituras. Você não deve se comparar com outras pessoas. Nós comparamos a nossa vida, o parâmetro é as Escrituras e o varão perfeito, Jesus. Tanto no processo de julgar a nós mesmos, nós não olhamos para outras pessoas. Nós olhamos o julgamento que nós fazemos em João 7, 24, que diz que nós devemos julgar não com a aparência, mas segundo a reta justiça. Porque nós corremos o risco, meus irmãos, de ter algo que está impedindo a nossa cosmovisão correta. Nós corremos o risco de ter uma trave no nosso olho e a gente não tem uma vida espiritual ampla, porque tem algo atrapalhando a nossa cosmovisão. Isso pode ser um falso mestre. Hoje é fácil ter todo tipo de ensinamento. É fácil. Você joga no YouTube, você vai numa rede social e todo tipo de ensinamento. E talvez você, ouvindo um falso mestre, está causando uma trave no seu olho. Você tem uma cosmovisão de vida errada. Outro erro que nós caímos quando nós olhamos esse processo de admoestar uns aos outros, corrigir com brandura uns aos outros, é o fato da gente achar o seguinte: que eu não sou perfeito, então eu não posso corrigir alguém. Como que eu vou corrigir alguém se eu também sou um pecador? Já ouvi isso? Não, meus irmãos, a correção que Jesus condena aqui é a correção hipócrita. Não essa correção que nós em amor admoestamos um ao outro. Jesus está condenando aqui, nesse processo de visão espiritual, de fazer discípulos, a hipocrisia.
Deixa eu dar alguns exemplos para vocês. Imagina que você fala assim: meu irmão, você tem que estudar mais a Bíblia, mas daí você não vem na escola bíblica dominical. Está incoerente, não está esse negócio? Você fala assim: meu irmão, mas você tem que perdoar fulano que fez isso com você, mas daí você não perdoa, você tem cheio de amargura no seu coração. Está incoerente, não está isso? Você fala assim: meu irmão, você tem que pregar o evangelho para outras pessoas, mas você passou um mês e não evangelizou ninguém. Ou se, meu irmão, você tem que ser generoso com o seu dinheiro, mas você não é. É esse tipo de admoestação hipócrita que Jesus está condenando. Como você falar de santidade e aparentar ter uma santidade, sabe? Você olha, até a oração é forte, bonita, mas você está viciado talvez em pornografia. É esse tipo de hipocrisia que Jesus desaprova. Meus irmãos, então esse é o primeiro órgão vital para a nossa espiritualidade. Eu preciso ter uma visão correta da verdade. Eu não posso ter uma trave na minha cosmovisão. Eu não posso ter pecados que me atrapalham em enxergar a verdade. Eu não posso querer corrigir outras pessoas, sendo que eu primeiro preciso corrigir a mim mesmo. E o segundo órgão é o mais vital, que ele não só bombeia sangue para o nosso corpo, ele é a fonte da nossa espiritualidade. Ele é o coração. Para João Calvino, reformador, ele falou que o coração é o centro da mente, da vontade, dos afetos e da fé. Repito, o coração é o centro da mente, da vontade, dos afetos e da fé. Se Jesus compara a nossa vida como uma árvore, agora nessa segunda parábola, o nosso coração seria então como a raiz, ou como a qualidade da árvore. Tipo assim, o pé de manga tem que dar manga, não é verdade? O limoeiro tem que dar limão. Então Jesus agora nessa parábola, falando de frutos, ele compara o nosso coração com uma qualidade, a espécie da árvore. E eu, como falei que o nosso coração é a mola propulsora, eu procurei no dicionário o que é mola propulsora, e é o seguinte: é aquilo que impulsiona, é aquilo que move e que dá força para uma ação, processo ou comportamento. O que dá força para você fazer o que você faz é o seu coração. O que te dá ânimo, o que te dá um comportamento X ou Y é o seu coração. O seu coração é o que te impulsiona a fazer o que você faz. Por que alguém acorda 5 horas da manhã para correr? Eu acho aquilo uma loucura. Você sabe quem te dá força para correr às 5 horas da manhã? O seu coração. Por que alguém, meus irmãos, tem coragem de ir para os Estados Unidos e passar pelo México, um negócio perigoso, demorado? O que impulsiona a pessoa a correr esse risco? O seu coração. O coração é a mola propulsora. A gente só faz aquilo que o nosso coração manda. Eu lembro na outra cidade que eu pastoreava, um menino todo tímido, fazia nada. Uma vez eu dei uma tarefa para ele imprimir uma coisa, ele conseguiu fazer 2 dias só. E daí ele arrumou uma namorada. Eu falei para ele: olha, você vai ter que agora arrumar um trabalho, né? Porque como é que você vai namorar? Daqui uns dias você vai querer casar. Ele parecia um leão. Antes ele parecia um gatinho. Ele: vou dar um jeito. Eu trabalho em 2 trabalhos. Falei: cadê aquele rapaz tímido? Cadê aquele rapaz preguiçoso? Porque agora o coração dele estava impulsionado por uma bela garota. Então ele estava disposto a fazer coisas que ele não fazia antes. O nosso coração, meus irmãos, é uma mola propulsora. E frutos na nossa vida, se o nosso coração é a qualidade da árvore, os frutos eles são inevitáveis. O Senhor Jesus agora no versículo 43 e 44, Ele fala que vai ser inevitável a nossa vida dar frutos. Esses frutos podem ser bom ou ruim. Quem nós somos ou o que está no nosso coração vai aparecer. É só esperar a estação. Entenderam? Quem nós somos ou o que está no nosso coração vai aparecer. É só esperar a estação. É só dar um tempo. Por exemplo, a jabuticaba, quem gosta? Ela dá de setembro a dezembro. Manga, agora é a época de manga, né? De outubro a março.
Ou seja, a fruta, a sua qualidade, vai aparecer o fruto. É só esperar a estação. Quem nós somos, nós podemos tentar enganar por um tempo, mas quem nós somos, não vai demorar muito tempo, vai aparecer quem nós somos. Não tem como você enganar muito tempo. Você consegue camuflar, você consegue até passar um verniz na sua falta de vida espiritual, passar um verniz na sua santidade, mas quem nós somos vai aparecer. Diante disso, eu acho importante, a constituição da nossa igreja, ela fala que nós devemos esperar pelo menos 3 anos para que alguém seja testado na igreja, para que ele possa ser um oficial da igreja. Porque em 3 anos dá tempo de aparecer. Se a pessoa tem uma real espiritualidade, se a pessoa de fato ela tem compromisso com Deus, compromisso com a igreja, quem nós somos aparece. Por isso, embora eu sempre aconselho os jovens a não demorar para casar, mas cuidado para não ser tão rápido, porque talvez não dá tempo de você ver os frutos, e depois no casamento ver os frutos é mais difícil. Porque, meus irmãos, o nosso coração, o Senhor Jesus está falando que é como se fosse algo que a gente vai lá no baú e tira o tesouro, sabe? Tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você está disposto a fazer, você vai lá no tesouro do seu coração e tira. E se no seu coração tem coisas boas, você tira coisas boas, e isso é exemplificado naquilo que você fala, naquilo que você faz. Se o seu coração tem coisas más, você vai tirar do tesouro do seu coração, e você vai agir e falar coisas ruins. Porque o nosso coração, meus irmãos, é a fonte da nossa vontade, ele é a mola propulsora. A nossa rotina, por exemplo, a nossa rotina mostra aquilo que está no nosso coração. Se no seu coração está que ter um corpo belo é importante, você vai na academia todo dia, você dá um jeito. Até a forma, o Lucas falou que interessante esses dias no curso de teologia, até o prato que a gente escolhe tem a ver com o que está no nosso coração e com a nossa cosmovisão. Se você tem uma cosmovisão, se no seu coração está que você acha importante a saúde, se você quer viver mais, o seu prato é mais colorido. Tudo que nós fazemos, meus irmãos, o nosso comportamento diário, ele é impulsionado pelo nosso coração. A forma que você gasta o seu tempo é de acordo com aquilo que está no seu coração. Se você gosta de leitura, você gasta mais tempo para isso. Até a maneira que nós gastamos o nosso dinheiro, nós tiramos as nossas atitudes, gastando o nosso dinheiro, tirando do tesouro do nosso coração. Tudo que nós fazemos sai da mola propulsora, sai do órgão vital, sai do coração. Ações, palavras, seria como, sabe, um iceberg. O iceberg você só vê a pontinha dele ali, não é verdade? Mas ali no fundo tem uma maior quantidade. Então as nossas palavras e ações, elas só é a pontinha do que as pessoas estão vendo, mas aquilo que nós fazemos e falamos é tirado lá do fundo do tesouro do nosso coração. Se é Cristo ou se é um ídolo no nosso coração, as suas atitudes vão mostrar. Diante disso, eu estava pensando na maneira que eu evangelizava as pessoas. Muitas vezes eu já falei para as pessoas assim: Jesus vai preencher o vazio que está no seu coração. Eu comecei a pensar assim, não é tão certo evangelizar assim, porque na verdade não tem nenhum coração totalmente vazio. Ou ele está cheio de Cristo, ou ele está cheio de ídolos. Sim, os ídolos, a palavra de Deus fala que é como se fosse uma cisterna furada. Eles não conseguem dar alegria, não conseguem dar significado verdadeiro, mas todo o coração está cheio de alguma coisa. Ou ele está cheio de Cristo, ou ele tem um ídolo roubando, usurpando o lugar de Cristo no coração das pessoas. Mas perceba, meus irmãos, versículo 45, Jesus vai terminar falando assim: porque a boca fala o que está cheio o coração. Então eu tenho que perguntar para você: o que você fala muito? Atualmente a gente tem que contextualizar, né? Porque o que a gente fala, a gente coloca numa rede social. A maioria de nós.
Então a pergunta é: o que você compartilha muito nas suas redes sociais? O que você fala muito na sua casa com seus filhos? Porque o que a gente fala muito é o que está no nosso coração, e o que a gente fala muito vai influenciar outras pessoas. Por exemplo, os meus 3 filhos torcem para o Clube Atlético Mineiro. Por quê? Desde criança que eles nasceram, eu estou falando sobre isso para eles. Eu dou a camisetinha para eles. Eu vou assistir o jogo, eu chamo de... É uma coisa que nós falamos em casa. Então aquilo que a gente fala revela aquilo que está no nosso coração, e nós vamos influenciando outras pessoas a partir do nosso coração e da nossa cosmovisão. O que você compartilha nas redes sociais? Eu confesso uma coisa que talvez eu estou errado, mas eu acho estranho. Às vezes parece que os irmãos não compartilham muito da palavra de Deus nas redes sociais. Você não tem desejo, não, irmão? Você leu a Bíblia de manhã, Deus falou com você, você fala: não, eu preciso compartilhar isso com alguém. Você não sente esse desejo? Porque quando eu leio um versículo e aquilo salta aos meus olhos, a primeira coisa que eu penso assim: vou jogar no meu status. Ou eu acho que você já recebeu alguma mensagem minha de algum versículo. Não é possível. Se você não recebeu, eu vou mandar para você em breve. Você não tem desejo, irmãos, de compartilhar a palavra de Deus nas redes sociais? Você não tem desejo de, acabou o culto, você vai para sua casa, conversa com a família sobre a palavra? A palavra de Deus não tem entrado no seu coração? Meus irmãos, isso é tão importante porque a Bíblia fala que Deus espera fruto de nós. E obviamente que Ele espera frutos bons. Fruto de arrependimento, fruto do Espírito. Inclusive em João 15, Jesus disse que Ele vai nos podar para a gente produzir mais fruto ainda. Deus espera fruto de nós, meus irmãos. O Catecismo de Heidelberg, quando ele vai falar da justificação pela fé, na pergunta 64 tem uma pergunta seguinte: essa doutrina não faz com que os homens se tornem descuidados e ímpios? Porque a justificação pela fé fala assim, que nós somos salvos apenas pela nossa fé em Cristo, certo? E daí o Catecismo pergunta: essa doutrina não vai nos tornar os homens descuidados e vivendo igual ímpios? A resposta é: não, pois é impossível que aqueles que estão implantados em Cristo, por verdadeira fé, deixem de produzir frutos de gratidão. É impossível, aqueles que estão enxertados em Cristo, aqueles que tiveram uma verdadeira fé, é impossível que eles não produzam frutos de gratidão a Deus. É impossível. E Deus, por conhecer o nosso coração, por saber que o nosso coração é enganoso, Ele prometeu que ia fazer um transplante no nosso coração. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Ezequiel 36, 26. Vai colocar ali dentro. Vou ler então. Dar-te-vos-ei coração novo, e porém dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Por conhecer o nosso coração, que um homem natural, ele só tira a maldade do seu coração. Deus propõe para nós um transplante de coração, nos dar um coração novo. E só assim podemos produzir coisas boas para a glória de Deus. Só assim podemos produzir frutos bons, se Deus operar um transplante no nosso coração, espiritualmente falando. Por isso nós devemos ir para a cruz. A cruz é onde nós encontramos perdão, a cruz é onde nós encontramos salvação, a cruz é onde encontramos que em Cristo nós podemos ser uma nova criatura, a nossa vida é transformada porque Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou. Mas lembre-se, quem te guia? Se for um cego, você não vai para a cruz. Por isso, meus irmãos, a importância de estarmos numa igreja que mesmo que as coisas não aconteçam bem, se nessa igreja a palavra é pregada,
Se nessa igreja o ensino, a direção é espiritual, essa igreja é boa, porque eu vou recebendo introjeção espiritual no meu coração por meio da palavra. O meu coração só é transformado por meio da pregação da palavra. E as minhas ações, como eu falei no começo, elas vão refletir aquilo que eu sou abastecido. Por isso a importância, meus irmãos, de pregarmos a Cristo sempre, das maravilhas da sua pessoa e da sua obra, porque é a mensagem da cruz que tem poder para transformar o nosso coração. Quero concluir dizendo para você: siga a liderança espiritual, mas cuidado com quem te influencia. Não seja guiado pela cosmovisão desse mundo, não seja guiado pelos padrões desse mundo, pelos influencers desse mundo, pelos coaches desse mundo, pelos falsos mestres desse mundo. E também hoje nós aprendemos que nós devemos tirar a trave dos nossos olhos. E para isso Jesus, Ele nos promete, em Apocalipse 3,17, no final do versículo, Jesus fala: eu tenho um colírio para ungir o seu olho. Tire a trave do seu olho. Vá até Cristo, vá até a cruz, vá até a palavra, e tenha uma cosmovisão de vida correta, bíblica, trazendo mais para nós uma cosmovisão de vida reformada, que é uma cosmovisão onde nós entendemos duas coisas: que a nossa vida toda é para a glória de Deus, e só nele nós temos a real alegria, através de um relacionamento restaurado com Deus por meio de Cristo. Essa é a cosmovisão bíblica correta. A nossa vida é corandel, para a glória de Deus, diante da face de Deus. Mas não se esqueça que o que dita nossos frutos vem do nosso coração, e quem nós somos aparece. Mas vamos supor que a gente consegue ser tão bom ator e a gente consiga fingir frutos espirituais a vida inteira, mas um dia quem nós somos aparece, seja no inferno ou seja no céu. E para onde nós vamos vai depender da nossa fé, vai depender de quem é o dono do seu coração. A sua salvação vai depender de quem é o dono do seu coração. Assim eu termino a minha exposição. Oremos.